Pessoal, vamos iniciar nossa aula 1, tá? Nosso ramo de estudo vai ser a termologia. E para a gente iniciar falando de termologia, a gente tem que falar inicialmente de temperatura e escalas termométricas, tá? Essas escalas termométricas são três: a escala Celsius, a escala Fahrenheit, a escala Kelvin, e a gente vai ter que falar também sobre as conversões entre elas. Tá, beleza. Quanto à temperatura? Quais são as informações gerais que a gente pode passar de temperatura? Então, veja bem, temperatura é uma grandeza física, um dos fenômenos físicos mais presentes no nosso cotidiano, né? Ou seja, todo dia a gente tem o dia e a noite, né? Onde tem variações de temperatura. Todo dia a gente come algum alimento que passou por um processo de cozimento, então houve ali variação de temperatura. As épocas do ano, né? Você tem épocas mais frias, épocas mais quentes. Tem momentos no dia que você precisa de um casaco, momentos no dia que você precisa de uma roupa leve, tudo em função da variação de temperatura. Por isso que ele é um dos fenômenos físicos mais presentes no nosso cotidiano. Desde criança, né, ou seja, nosso contato com a temperatura, ele acontece desde cedo. Então, ou seja, desde criança, que é uma das primeiras comunicações que a gente faz, é falar sobre o alimento, né? Ou seja, uma criança, ela chora se o alimento estiver quente, porque vai machucar ela, mas ela também se incomoda se estiver frio, e tudo ela vai comunicar através do choro. Então, ou seja, desde criancinha, desde bebê, que a gente já, uma das primeiras comunicações que a gente faz é para falar sobre temperatura. Então, à medida que nós vamos crescendo, nossos sentidos, ou seja, nossos conceitos em relação à temperatura, eles vão aumentando, né? Então, ou seja, a gente aprende a falar, a gente aprende a entender a temperatura do dia, a gente sabe quando, por exemplo, está quente, então aquilo ali é mais ou menos 30 graus, quando está frio, mais ou menos 18 graus, 20 graus. Então, ou seja, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a relacionar a temperatura cada vez mais. Entretanto, nossos sentidos eles não são suficientes para avaliar a ampla gama de fenômenos físicos relacionados à temperatura e suas implicações, né? Ou seja, o nosso tato, ou seja, nossos sentidos, que é praticamente o nosso tato, ele é insuficiente para relacionar grande quantidade de fenômenos relacionados à temperatura. Portanto, se faz necessário conhecer os principais conceitos relacionados a esse tema. Pois bem, conceitos relacionados à temperatura. Então, o primeiro tema que a gente tem que tratar é equilíbrio térmico. Eu acho que pelo nome já dá mais ou menos para ter uma noção do que se fala. Equilíbrio térmico, se fala de uma certa igualdade térmica, tá? Então, veja bem, usando o nosso tato, como eu já tinha falado antes, nós podemos perceber entre dois corpos qual deles é o mais quente e qual é o mais frio. Não é? Isso é possível. Você pega num determinado corpo, sei lá, uma colher, alguma coisa, e você que está ali no fogo, está em cima de uma panela, então você entende ali que, pô, tá quente, tá? Então você pode pegar uma coisa na geladeira, tá fria, enfim, ou está em temperatura ambiente. Então, pelo nosso tato, a gente tem como detectar o que está quente e o que está frio, beleza, né? Então vamos fazer o seguinte, para falar sobre equilíbrio térmico, um processo de equilíbrio térmico, vamos utilizar esses dois corpos aí. Não dá para ver direito o primeiro não, que é um amarelo, tá? Esse amarelo que está aqui é um corpo que eu chamei de corpo A. E esse aqui é um corpo B. Ok. Eles estão separados aí nesse primeiro momento. E a gente vai considerar que a temperatura de A é menor que a temperatura de B. Tá? Num segundo momento, tá? Num segundo momento a gente vai colocar eles em contato, ou seja, o corpo mais frio em contato com o corpo mais quente, ou seja, A e B juntos. Então eles estão em contato e estão isolados de influências externas. O que significa isolado de influências externas? Por exemplo, se eu colocasse eles dentro de uma, uma caixa de isopor, uma caixa térmica. Então ali eles estariam isolados de influências externas. Tá? Ou seja, a única troca a única variação de temperatura, ou seja, a única interação que haveria seria apenas de um com o outro. Tá? Não haveria influência de temperatura de nada externo. Bem, depois que eu coloco um corpo quente, né, em contato com um corpo frio,
o que é que tende a acontecer depois de um certo tempo? A gente já sabe, né? A gente já tem uma noção do que é que vai acontecer. Então, ou seja, depois de um certo tempo, eles passam a ter a mesma temperatura. Eu coloquei eles dois aqui com a mesma cor, não sei se dá para notar. Então, ou seja, o corpo A, temperatura de A, e o corpo B, temperatura de B, passam a ser iguais, né? Depois de um certo tempo, aquele que estava mais quente, ele diminui a temperatura, e aquele que estava mais frio, aumenta a temperatura. Então, a temperatura deles tende a se equilibrar, por isso o nome é equilíbrio térmico. Então, o conceito final diz o seguinte: ó, dois ou mais corpos tá, em contato e isolados de influências externas tendem para um estado final, denominado de estado de equilíbrio térmico, que é caracterizado por uma uniformidade na temperatura dos corpos. Pessoal, como eu falei antes, para a gente fazer uma comparação, para a gente medir a temperatura, né, os nossos sentidos eles são insuficientes. Para isso a gente precisa de aparelhos apropriados para isso. E esses aparelhos a gente já sabe que são os termômetros. Olha, a comparação de temperatura dos corpos por meio do nosso tato nos fornece apenas uma ideia qualitativa dessas temperaturas. Por meio do nosso tato, a gente só consegue dizer se algo está quente ou se está frio. Mas o quanto quente, frio está e o quanto quente está. Então, ou seja, a gente não consegue fornecer valores, a gente só consegue dizer se está frio ou se está quente. Então, o nosso tato nos leva só a uma informação qualitativa. O que é qualitativa? É dizer se está frio ou está quente. Muito muito frio. Nosso tato nos leva até aí. Tá? Mas para ter uma medida exata, a gente vai precisar de um instrumento. Né? A gente já sabe, a gente já utiliza bastante, né, desde muito tempo, os termômetros. Então, ou seja, para que a temperatura seja considerada uma grandeza física, é necessário que saibamos medi-la, de modo que tenhamos um conceito quantitativo dessa grandeza. Tá? Então, para eu ter um conceito quantitativo, ter a quantidade de temperatura, é necessário que eu utilize termômetros. Tá? E é o que a gente faz, né, a vida inteira. Então, essa medida é feita pelos termômetros, ok? Olha, há vários tipos de termômetro, eles podem ter aplicações diferentes, tá? Eu não vou falar de todos os tipos aqui, até porque levaria muito tempo, teria que ser um longo tempo da aula, então só precisa a gente saber que existem vários tipos de termômetro e eles têm muitas aplicações diferentes, tá? Para temperaturas muito altas, temperatura de fornos industriais, temperaturas muito frias, né, ligada a um processo tecnológico chamado criogenia. Enfim, existem vários tipos de termômetro, cada um deles funciona de forma diferente. Eles precisam que uma certa grandeza física, né, ele funciona com a variação da temperatura. Então, a temperatura varia, essa grandeza varia e nos mostra o valor da temperatura. É assim que funciona. Eu vou mostrar dois exemplos aqui, bem práticos, bem simples, do nosso dia a dia, tá? Um deles é esse aqui, ó. Um deles é o termômetro à base de álcool, álcool colorido, ó. Qual é a aplicação dele? É medir a temperatura da água do banho do bebê, tá? Então, ou seja, esse tipo de termômetro aqui, ó, a coluna dele aqui, não dá para ver muito bem aí, mas é uma coluna aqui de álcool colorido, tá? Então, você coloca esse termômetro na água, a temperatura vai, ou seja, de acordo com a variação de temperatura, você vai variando a coluna do álcool aqui dentro, tá? E quando está no ponto ideal aqui, é o ponto de você dar banho no bebê, tá? O outro termômetro, tá? E o mais importante para a gente, é esse termômetro aqui, tá? É chamado de termômetro clínico. Isso aqui todo mundo tem um desse em casa, né? Alguns já trocaram por um eletrônico, mas eu confio mais nesse. Então veja bem, esse termômetro aqui ele funciona à base de mercúrio, tá? Ou seja, a coluna que tem aqui dentro, que fica variando, é o mercúrio. A aplicação dele é medição da temperatura corpórea, tá? E o nosso curso, basicamente, a gente vai se basear, sempre que estiver falando em termômetro, a gente vai estar falando desse tipo de termômetro, o termômetro mais comum, tá? E funcionando à base, né, da variação da coluna de mercúrio, ok? Pessoal, aqui eu fiz um desenho de um termômetro, tá? De um termômetro clínico,
né, já que vai ser ele o nosso termômetro base para o nosso curso. Sempre que a gente falar em termômetro vai estar falando de um desses. Então eu queria colocar só umas características aqui para a gente entender. Então aqui a gente tem o termômetro, tá ok? Ou seja, aqui dentro a gente tem uma colunazinha de mercúrio, como eu falei. Você tem uma quantidade de mercúrio aqui no reservatório. Quando a gente coloca esse termômetro em contato, né, com o corpo, a temperatura do corpo, ou seja, a variação de temperatura do corpo faz a variação do líquido acontecer, né? Ou seja, ele se dilata, ele aumenta de tamanho, então ele vai aumentando através dessa coluna aqui. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma altura, por exemplo, referente a uma temperatura normal do corpo, tá? E aqui a gente tem o estreitamento do termômetro. Para que serve esse estreitamento aqui? É ele que garante que a coluna de mercúrio não vai descer depois que você tira ele, você afasta ele do seu corpo, né? Que ele não tem mais contato com o corpo. Você está lá medindo sua temperatura, o termômetro varia a coluna, tá? E depois você tira ele do contato do seu corpo, para você poder fazer a leitura da temperatura. Por que nessa hora a coluna de mercúrio não desce e a leitura que você faz é confiável? Por causa desse estreitamento que tem aqui, ó. Esse estreitamento aqui impede que a coluna desça. Inclusive, para descer depois, a gente tem que dar até uma balançada no termômetro, senão não volta, tá? Então esse é o termômetro clínico, esse é o funcionamento dele. Pessoal, a gente chegou agora na parte de escalas termométricas, tá? Os conceitos iniciais de temperatura eles finalizaram, né? Os conceitos introdutórios, e a gente chegou agora nas escalas termométricas. Bem, agora chega a parte de equações, a parte matemática, a parte dos números, tá? Mas vamos tentar fazer da forma mais simples possível, para que vocês compreendam, tentar ser o mais claro possível, e a partir daqui, do que eu mostrar aqui, vocês vão fazer alguns exercícios que vai fixar mais, tá? Então veja bem, como é que a gente constrói uma escala termométrica? Antes de ir diretamente ao ponto, vou falar algumas coisas. Existem várias escalas termométricas, das quais a gente vai estudar três, como eu já tinha falado antes, né? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? As duas primeiras escalas foram construídas utilizando um conjunto de convenções, ou seja, um conjunto de procedimentos que eu vou mostrar agora. Essa terceira escala foi construída de forma diferente. É a última que foi construída. Foi utilizando recursos tecnológicos um pouco mais sofisticados. As duas primeiras foram uma forma mais simples, tá? Dá pra gente fazer até em casa. Vamos construir então a escala Celsius, por exemplo. A escala Celsius e Fahrenheit são feitas basicamente da mesma forma. Vamos construir a escala Celsius, tá? E em seguida expandir essa construção para a escala Fahrenheit, tá? Mas vamos tomar logo como exemplo a escala Celsius. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer para construir a escala termométrica é bem simples. Você introduz o termômetro, tá? Introduz o termômetro em uma mistura de gelo e água. Então, ou seja, tem uma mistura ali com gelo e água, você coloca o termômetro dentro. O que é que você espera que aconteça? A coluna de mercúrio, né, a coluna do líquido, enfim, que forma o termômetro, ela vai baixar. Mas chega um ponto em que ela entra em equilíbrio térmico com aquela mistura e não baixa mais, ela se estabiliza. Então a gente, naquele ponto, a gente marca ali e considera aquilo ali como sendo 0 graus. Como eu falei da escala Celsius, então a gente considera 0 graus Celsius, tá? Assim como eu coloquei no desenho aqui abaixo. Pessoal, então como eu havia falado, tá? Então o primeiro passo a gente vai fazer o seguinte. A gente introduz o termômetro, tá? Nessa mistura aqui formada por gelo e água. Então, ou seja, é uma mistura muito fria. A coluna do líquido que forma o termômetro, ela vai diminuir. Ou seja, ela vai baixar a altura dela. Mas chega a um determinado ponto em que ela não baixa mais. Então ela estabilizou. Ou seja, ela entrou, ou seja, esse líquido entrou em equilíbrio térmico com o fluido que está dentro aqui do recipiente. Aí esse ponto aqui, ó, já que ele estabilizou, não baixa mais, a gente marca ele e chama ele de 0 graus. Esse é o primeiro ponto para a gente construir a escala termométrica. Como a gente está construindo a escala Celsius, então a gente chama de 0 graus Celsius. Pessoal, então agora vamos para o segundo passo, tá? Então o segundo passo seria colocar o termômetro dentro de uma água que está em ebulição. Tem esse foguinho aqui para mostrar que a água, simbolizar que a água está sendo aquecida. Então coloca o termômetro dentro dessa água em ebulição e obviamente o que vai acontecer com essa coluna do líquido, né, que forma o termômetro, ela vai subir.
Então ela vai se dilatar, ela vai aumentar em função da temperatura muito alta da água fervendo. Chega um ponto em que ela estabiliza, tá? Aquele ponto que ela estabiliza é porque ela entrou em equilíbrio térmico com a água fervente, ou seja, esse ponto aqui, essa coluna representa, né, uma temperatura, ela representa a temperatura desse fluido, dessa água fervendo. Então, nesse ponto aqui que estabilizou, a gente marca, né, como é uma temperatura alta, a gente marca aqui como sendo 100 graus. Como a gente está construindo a escala Celsius, então 100 graus Celsius. Então, esse é o segundo ponto, o segundo passo. Tá? O terceiro passo, né, e é bem óbvio, a gente divide o intervalo entre 0 graus e 100 graus em 100 partes iguais. Então, cada intervalo, ou seja, cada uma partezinha corresponde a 1 grau Celsius. Tá? Dessa forma, né, ou seja, depois dessas operações, o termômetro vai estar pronto para nos fornecer na escala Celsius a temperatura de um corpo com o qual ele tenha entrado em equilíbrio térmico. Tranquilo até aqui? Pessoal, repetindo esse mesmo procedimento que a gente fez para a escala Celsius, a gente pode fazer e construir a escala Fahrenheit, tá? Então aqui a gente tem as três escalas, como eu falei, ó. A gente tem a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? Aqui são os pontos de gelo, ó. Então, ou seja, 0 graus Celsius, ou seja, o ponto de gelo lá, é 32 graus Fahrenheit, que é o ponto de gelo também na escala Fahrenheit, e 273 Kelvin, tá? Então, esses três números aqui, ó, representam os pontos de gelo, a temperatura de gelo, em suas respectivas escalas, tá? Aqui em cima são os pontos de vapor, ó, lembra? Os pontos da água em ebulição, então, ou seja, 100 graus Celsius é a temperatura da água em ebulição, na escala Celsius. A água em ebulição na escala Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. Ou seja, 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit. E 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Então a gente tem três escalas, tá? Que ela tem extremos diferentes. Ou seja, de uma hora para outra a gente vai precisar estar convertendo o número, né? Que está na escala Celsius, na escala Fahrenheit, na escala Celsius para a escala Kelvin, da Kelvin para Fahrenheit, enfim. Então, ou seja, aqui a gente tem 100 divisões, ó, iguaizinhas, tá? Ou seja, aqui a gente tem 180 e aqui a gente tem 100, tá? Agora, para a gente poder converter valores de uma escala para outra, a gente precisa primeiro encontrar as equações de conversão, tá? Então, ou seja, como eu falei, né, muitas vezes a necessidade da gente converter o valor de uma temperatura que está numa escala em outra escala, tá? Vejam como é que a gente pode fazer isso. Primeiro a gente deve encontrar qual é a expressão matemática, como eu já falei, né? A expressão matemática de conversão entre as escalas relacionadas. Tá? Vamos escolher, por exemplo, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. E a gente vai construir a escala de conversão entre as duas, tá? Vamos pegar essa escala aqui e essa outra aqui arbitrariamente. E vamos encontrar uma equação que permita a conversão de valores dessa escala nessa e dessa escala nessa. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro passo, tá? Então, vamos ver, o primeiro passo seria, ó, eu tenho que pegar aqui, ó, essa temperatura arbitrária qualquer, ó, Tc, que é esse valor aqui, ó, tá? Tc menos a temperatura do gelo, ó, 0. Tc menos 0. E dividir isso pela temperatura da água em ebulição menos a temperatura da água no gelo. Temperatura da água em ebulição menos a temperatura da água no gelo. Igual. Aí eu faço a mesma coisa para outra escala que eu estou querendo converter, que eu estou querendo relacionar, que no caso é temperatura em Fahrenheit. Aí eu pego esse valor arbitrário aqui, ó, TF, tá? Que representa uma temperatura qualquer em Fahrenheit, e subtraio o ponto de gelo. Tá? Subtrai aqui o ponto de gelo, que no caso lá é 32. Aí eu faço dividido, mesma coisa que eu fiz no outro. Pega a temperatura do ponto de ebulição menos a temperatura do ponto de gelo. Tá? Então, fazendo essas contas aqui, vai me dar, ó, Tc menos 0 é o próprio Tc. 100 menos 0 é 100. Tf menos 32 não tem como diminuir, permanece. E 212 menos 32 é 180. Tá? Esse 100 representa as 100 divisões dessa escala. Esse 180 representa as 180 divisões dessa escala. Beleza. Então, o que é que a gente faz agora? O que é que eu preciso fazer agora?
Agora eu vou recorrer lá a um procedimento matemático. Eu preciso descobrir qual é o máximo divisor comum entre 100 e 180, tá? Máximo divisor comum entre 100 e 180. Tá? A gente parou esse cálculo por enquanto para descobrir isso. Então, ou seja, o 100, ó, ele é divisível, tá? O 100, ele é divisível por 1, por 2, por 4, por 5, por 10, por 20, 25, 50 e 100. Então, esses são os números são os divisores de 100. E agora eu preciso encontrar os de 180. De 180 é isso aqui, ó. Tá? Então, de 180 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90 e 180. Beleza. O que é que eu preciso ver aqui? Eu preciso ver qual é o maior número que divida os dois. Ó, daqui depois do 20 eu tenho 25, 50 e 100. Mas esses aqui não estão presentes aqui, ó. Tá? Assim como aqui também. Tem números acima do 20, mas não estão presentes aqui. Então, qual é o maior número que divida os dois? Que seja divisível, né? Tanto o 100 seja divisível por ele, quanto o 180. O maior número é o 20. Então, 20 é o máximo divisor comum entre 100 e 180. Então, a gente vai simplificar essa expressão por 20. E aí, a gente vai ter isso daqui, ó. Tá? Então, ou seja, eu vou ficar TC sobre 100, aí esse 100 eu vou dividir por 20. E TF menos 32 sobre 180, e esse 180 eu vou também dividir por 20. Então, simplificando isso daí, vai ficar assim, ó. Tá? Então, vai ficar o TC sobre 5, né? O 100 dividido por 20 é 5. E 180 dividido por 20 é 9. Veja que a parte de cima não modificou nada, a gente estava trabalhando com a parte de baixo. Então, essa aqui, ó, é a expressão final, não tem como simplificar mais. Então, essa é a expressão final, ou seja, ela é a equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Eu posso fazer esse mesmo procedimento e construir uma equação de conversão para qualquer uma das escalas, tá? Celsius e Kelvin, Fahrenheit e Kelvin. Eu vou deixar isso aí para vocês como um exercício, tá? Vamos fazer um exemplo da aplicação dessa equação aqui, tá? Então, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, ó. Então, vamos converter, tá, 20 graus Celsius em Fahrenheit. Beleza, o que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa, eu escrevo a expressão que eu encontrei. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Ótimo. Qual é o valor que eu tenho? 20 graus Celsius. O que é que eu quero fazer? Converter ele em Fahrenheit. Então, o que é que eu faço agora? Ó. Eu vou substituir, ó, tá? Eu vou substituir, ó, onde tem o TC, eu vou substituir pelo valor dele. Ou seja, qual é o valor da temperatura em Celsius? 20. Então, eu tiro o TC e coloco 20. Vai ficar 20 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Tá? Então, ou seja, esse 20 sobre 5 vai dar 4. Tá? O outro lado está igualzinho. Ó, TF menos 32 sobre 9. O que é que eu faço agora? Eu passo o 9 que está aqui embaixo dividindo lá para o outro lado. Ele vai multiplicando. Tá? E vou ficar 9 vezes 4 igual a TF menos 32. Veja que aqui também não modificou nada ainda. Aí agora o que é que eu faço? 9 vezes 4 vai dar 36, né, igual a TF menos 32. Passo agora esse menos 32 para o outro lado e fica positivo. Então 36 mais 32 igual a TF. Tá? Ou seja, isso vai dar 68 igual a TF. Organizando aqui esse resultado final, TF igual a 68 graus Fahrenheit. Então, ou seja, 20 graus Celsius equivalem a 68 graus Fahrenheit. Tá? Não é que a temperatura aumentou, não é isso, é a mesma temperatura. Ela só tem nomes diferentes. Tá? Digamos, aqui no Brasil a gente chamaria de 20 graus Celsius, uma temperatura, tá, agradável, friinha, do ar-condicionado. Aqui, ó, 60, ou seja, essa mesma temperatura, essa mesma sensação térmica, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, país de língua inglesa que adota a escala Fahrenheit, lá ela chamaria de 68 graus Fahrenheit. Todo mundo estaria nesse friozinho. Entende? É a mesma temperatura, apenas ela é chamada de forma diferente. Tranquilo? Pessoal, então acesse a atividade, tá, referente a esse conteúdo através do link que vai estar na descrição desse vídeo, tá? Se inscreva nesse canal para você receber a notificação do vídeo com as resoluções das questões da atividade 1. Ou seja, daqui uma semana no máximo eu vou estar postando o vídeo resolvendo
as questões da atividade que eu estou propondo, tá? Então, assim que eu fizer o vídeo, eu posto lá para vocês receberem e se inscreva lá para receber. E outra coisa deixe também o seu comentário para eu saber o que é que você achou desse vídeo, se você conseguiu entender quais foram as dificuldades que você teve, tá? Que eu vou tentar estar sempre melhorando cada vez mais, tá? A qualidade desse material. E caso surja também alguma dúvida, coloque lá nos comentários que eu responderei assim que eu ver, tá? Logo em breve. E muito obrigado.